Hoje estamos concluindo o estudo de Enoque, um homem que teve uma vida tão misteriosa. Um dos grandes mistérios da vida aconteceu justamente com Enoque. Quando a Bíblia diz que ele foi arrebatado, sumiu do mapa, e de repente ele estava com o Senhor. E a Bíblia nos diz de que Enoque caminhava com Deus, Enoque andava com Deus, Enoque ele expressava esse desejo de estar com o Senhor. E eu creio que Deus está chamando você para caminhar com Ele. Deus está chamando você para andar com Deus. É como meu pai ensinou mês passado, quando estava citando sobre Enoque, de que ele havia essa intimidade, ele havia esse desejo de estar com o Senhor. Mais do que andar, uma caminhada mais íntima e mais profunda. É isso que Deus quer para todos nós. Agora hoje nós vamos avaliar e nós vamos estudar a terceira menção de Enoque na Bíblia. Um texto que fala algo a mais sobre a vida dele. Nós já vimos em Gênesis capítulo 5, que realmente ele fala do momento que ele realmente caminhou com Deus. Mas agora eu convido você para ir lá no finalzinho da Bíblia. Vamos lá para o final da Bíblia. Antes do Apocalipse tem uma carta pequenininha de um capítulo só, que é a carta de Judas. Vamos lá então, abra comigo na carta de Judas. E esse Judas aqui que escreveu essa carta não é Judas Iscariotes. Não é nem Judas que foi 12 de Jesus. É Judas que foi, ele se chama, ele diz, irmão de Tiago, irmão de Jesus, irmão do Senhor. Então Jesus tinha 4 irmãos. Então Tiago era um, Judas que escreveu essa carta é outra. Tiago se tornou apóstolo. Muitos acreditam que Judas também se tornou um apóstolo, porque todas as epístolas no Novo Testamento foram escritas por apóstolos. Ainda que ele não traz o título sobre si, mas o irmão dele era, e a carta dele foi canonizada e faz parte das escrituras inspiradas por Deus. E ele traz uma carta de poucos versículos, mas é uma carta muito focada. É uma carta que é muito bem direcionada e uma mensagem muito bem alinhada. Não traz muitos assuntos, muitos tópicos. Pelo contrário, é a única carta no Novo Testamento dedicado exclusivamente para confrontar a apostasia. Que apostasia? Desvios da verdade. Porque nos dias de Judas, no final dos dias, digamos assim, dos primeiros apóstolos, que muitos já tinham morrido, a fé cristã estava muito vulnerável, uma perseguição muito forte. Pouco tempo depois dessa carta, talvez 2 anos, pouco depois que foi escrita essa carta, Jerusalém foi destruída pelo Império Romano. Então era um momento de muita tensão. E ele aqui traz um alerta muito grande, porque havia uma infiltração de apóstatas na igreja, com uma infiltração espiritual bem agressiva, pessoas com libertinagem. Talvez aqui foi justamente nessa época que o gnosticismo começou a crescer. Mas o que o texto nos mostra é que eles semearam muitas sementes, e sementes ruins de erro doutrinário, de desvio e divisão no meio da igreja. E é justamente nessa ênfase de Judas querer proteger o corpo de Cristo, proteger a igreja dessas pessoas mal intencionadas, ele escreve essa carta e ele cita Enoque como um exemplo. Então, para a gente entender mais um aspecto desse homem de Deus que caminhou com o Senhor, que é uma inspiração para mim e para você, que esse é um ano de caminhar com Deus. Inclusive, eu gostaria de ler com você, acabei de lembrar disso, eu queria ler com você agora a declaração desse mês. Qual é a proclamação desse mês?
Veja aí, coloque a imagem para mim, para todo mundo ler em voz alta. Vamos juntos, eu com vocês, vamos lá. Ao caminhar com Deus, quero agradar seu coração e fazer a sua obra em meio a uma geração que tanto precisa do Senhor. Só mais uma vez. Ao caminhar com Deus, quero agradar seu coração e fazer a sua obra em meio a uma geração que tanto precisa do Senhor. Você vai entender melhor essa declaração com essa mensagem. Uma geração que tanto precisa do Senhor. Eu quero fazer a obra de Deus. Porque é justamente nesse contexto que Judas está escrevendo para proteger o povo de Deus de tantas infiltrações. Ele cita Enoque como um instrumento para apoiar a mensagem dele. Vamos então avaliar isso. Vamos começar então, carta de Judas, é o único capítulo, o capítulo 1, versículos 3 e 4. Ele diz assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. Quem pode dizer comigo, lutar pela fé? Amém. Balança só uma pessoa e diga assim: lute pela sua fé. Interessante que ele diz isso. Por quê? Porque você sabe que está havendo uma luta, uma perseguição. E ele diz, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, que fala do corpo de Cristo. Versículo 4. Pois certos indivíduos, olha aí, certos indivíduos com sentença de condenação, ou cuja sentença de condenação foi promulgada já há muito tempo, o que esses indivíduos fizeram? Se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. Olha que sutileza. Se infiltraram no meio da igreja. E ele diz, são pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do Senhor Deus, do nosso Deus, como se qualquer coisa vale, pode fazer qualquer coisa que você quiser na sua vida. E aí ainda a Bíblia diz assim, e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Pronto. Então você está entendendo aqui pela introdução da carta dele, que ele está dizendo, lutem pela fé de vocês, porque estão lutando contra a fé da igreja. E tem muito ensinamento e muita coisa chegando, e muito crente escutando baboseira, escutando bobagem, e muita gente sendo influenciada, inclusive até se desviando, ou até criando divisão no meio do povo de Deus. Então ele, como um coração de pastor, quer proteger um rebanho, quer proteger os irmãos dele em Cristo Jesus. E aí ele vem, e ele cita agora Enoque, versículo 14, vamos lá. Foi a respeito deles, falando deles quem? Desses indivíduos que se infiltram na igreja sutilmente para enganar o povo. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque. O que Enoque fez, irmãos? Profetizou o sétimo depois de Adão. Enoque foi a sétima geração depois de Adão, dizendo, abre aspas, qual foi a profecia de Enoque? Abre aspas, ele diz, eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Fecha aspas. Uau! A Bíblia diz que Enoque recebeu de Deus uma profecia, e ele abre a boca para declarar a profecia. A profecia que ele recebeu não está registrada na época dele em Gênesis, mas Judas, ele registra e ele escreve o que foi que ele recebeu de Deus, e ele diz, eu estou vendo o Senhor chegar com miríades ou milhares e milhares dos seus santos. E ele diz que ele vem para convencer os ímpios
das suas obras e das suas palavras. Quem pode dizer comigo? Obras e palavras. Então, exercer juízo, não é só um juízo sobre as obras ruins, mas sobre as palavras ruins também. Interessante isso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você, aonde a Bíblia agora cita Enoque como um defensor da fé, onde cita Enoque como alguém que está lutando pela fé. E Enoque, ao ele andar com Deus, foi inspirado pelo Senhor a se manter em linha com Deus, a ponto de ser usado por Deus. Então a pergunta aqui é: quem quer andar com Deus? Mais uma vez, diga amém. Agora a segunda pergunta é: quem quer ser usado por Deus também? Diga eu. Amém. Então vamos lá. Primeiro ponto. A Bíblia nos diz, através da carta de Judas: eu escrevi essa carta para que vocês lutem pela fé. E eu vou dizer uma coisa para você. Como Enoque sofreu muita coisa ao redor dele, na sociedade, na geração dele, ele teve que lutar pela fé que ele tinha no coração. E a gente também está vivendo um tempo assim. A gente também está vivendo um tempo em que nós precisamos lutar pela nossa fé. Porque tem muito ataque contra a igreja de Jesus. Tem muita gente que está se infiltrando no corpo de Cristo, com cara de crente, mas só tem um objetivo: falar mal da igreja. É crente que fala mal da igreja. É essa turma que tinha aqui na época de Judas, que entrou secretamente, sutilmente, sem ninguém perceber. Parece gente boa, parece que tem uma intenção correta, mas tem palavras venenosas, palavras que vão entrando sem a pessoa perceber no coração. Daqui a pouco essa pessoa, ela está sentindo uma indiferença, ela está se tornando crítica, daqui a pouco ela está se opondo ao povo de Deus, à igreja de Jesus, está dando opinião sobre tudo e falando mal de todos. É um espírito que entrou com uma pequena semente, porque ela ouviu uma pessoa igual essas pessoas que estavam se filtrando na igreja primitiva do primeiro século. Tem alguém aqui ouvindo? Diga amém. Nós precisamos lutar contra essa infiltração de falsos irmãos. Nós temos que lutar pela nossa fé cristã. E esse é o primeiro ponto. Lute pela sua fé cristã, porque ela está debaixo de ataque. Basta você olhar os TikToks, basta você olhar os perfis desse pessoal. A gente nem sabe quem é, mas eu não duvido que a maioria desses que tem perfil de atacar a igreja, falar mal contra a igreja, e toda hora é um meme, é um meme, é um meme. Eu não ficaria surpreso se o responsável por detrás de perfis assim não são nem crentes, não tem o Espírito Santo. E a gente ri, a gente vê o meme da igreja e fica rindo, e aquilo vai aumentando. Daqui a pouco a gente faz chacota da igreja, aí começa a criticar a igreja. Daqui a pouco eu começo a falar contra aquele povo que Jesus amou, que Jesus também morreu por eles. Parece que hoje em dia se levantou juízes da igreja, justiceiros do corpo de Cristo, uns mostrando todo tipo de culto aparecendo na internet, e aí as pessoas rindo e fazendo careta, diz: que igreja é essa? Isso não é igreja. Ai, que culto é esse? Que roupa é essa que esse povo usa? Isso não é igreja. Ah, que estilo de culto é esse? Isso não é culto. E as pessoas estão marcando, perseguindo, e parece que está fazendo bem, mas na verdade está jogando para o mundo inteiro, porque quem assiste Instagram ou TikTok não é só crente. O ímpio está vendo o crente falando mal de igreja e criticando a igreja, e ainda fazendo meme, rindo da igreja.
como se a igreja dessa pessoa é a perfeita. E pode ter certeza que a maioria, acho que nem frequenta mais igreja. Que igreja perfeita você não vai achar em lugar nenhum. Porque no dia que você achar uma igreja perfeita, na hora que você entrar nela, a igreja deixou de ser perfeita. Porque não tem uma pessoa perfeita nesse mundo. E o que eu acho impressionante é que os crentes estão dando like. Os crentes estão dando like, os crentes estão emitindo opinião. E a Bíblia diz que nós vamos dar contas a Deus por toda palavra que a gente liberar, ou comentário que a gente fizer. E é contra a noiva de Jesus. Nunca se esqueça que aquela igreja que parece ser simples, que está lá, parece, na sua opinião, ela está perdida ou desviada, ou só porque tem uma liturgia diferente do que você gosta. Cuidado. Não entre nessa, não compartilhe com esse pessoal, não dê crédito, não fica dando like a esse tipo de postagem, porque você só está reforçando para que pessoas continuem a falar mal da igreja de Jesus. Queridos, Deus me deu a bênção de o meu neto nascer com uma condição especial. Deus me deu essa bênção. Meu netinho Nathan, ele nasceu com síndrome de Down, conhecido como T21. Que menino lindo, que pureza, que graça. Esse menino, ou as pessoas que têm essa síndrome, elas têm uma alegria fora do comum. Na verdade, todo ser humano deveria aprender com eles em como ser feliz, de forma simples, como sorrir com facilidade. Agora, é claro que por causa da síndrome tem algum atraso, tem alguma dificuldade na fala, tem alguma dificuldade no raciocínio. Mas imagina alguém vindo para um bebê que tem T21 e começar a rir, e começar a fazer chacota, e começar a dizer: olha só, ele não fala direito, olha só, ele não entende direito. Você acha que o pai e a mãe dessa criança vai ficar feliz com uma pessoa criticando e falando mal de um bebê? Ou falando mal de uma criança? Com certeza que não. Agora eu pergunto a você, por que você acha, ou o que essas pessoas que criticam a igreja, que é a noiva de Jesus, vai falar mal da noiva de alguém? Você acha que Deus vai ficar feliz? Quando alguém está lá, olha só que povo, olha esse povo aqui atrasado, olha esse povo aqui parece que não entende nada, olha esse povo aqui, que loucura. Deus não gosta, é filho dele. Se você não quer, ou você não acredita que é seu irmão em Cristo, mas Deus aceita como filho e filha dele, então não fale mal da família do Senhor. Não apoie esses perfis, porque eu vou dizer a você, o julgamento virá. O julgamento virá. E além disso tudo, tem mais. Além dos memes, tem os outros que gostam de ir para a internet para expor para o mundo inteiro o pecado da igreja. Se acham uns santarrões, se acham justiceiros, que quando um líder cai, um líder tem um problema, uma dificuldade moral, seja o que for, bota para todo mundo saber. Outro dia eu estava vendo um negócio, eu nem sabia quem era, nunca vi aquele líder na minha vida, não conhecia, e eu soube porque alguém vai lá e posta: olha aqui o pecado aqui do pastor, olha aqui o pecado da pastora, olha aqui o que aconteceu na vida desse diácono, olha aqui o que aconteceu na vida aqui. E aí posta para o ímpio ver. Aí o ímpio vê: olha só o que está acontecendo nesses crentes aqui, eu quero ser crente. Essa pessoa se acha justiceira desde quando Deus constituiu ela juiz do corpo de Cristo. Desde quando Deus constituiu essa pessoa e deu a ela a autoridade para fazer isso. Gente, tomem cuidado, porque o inimigo está solto nesse sentido, usando muita gente para criticar a igreja do Senhor, para criticar a casa de Deus. Claro que o diabo quer falar mal da gente. Agora, você faz isso com a sua família?
Esse pessoal que está fazendo isso na internet, eles fazem isso com a família deles. Quando alguém da família deles cai em pecado ou tem uma dificuldade, eles vão para a rede social, fala para todo mundo? Não. Porque tem um ditado que diz: roupa suja se lava onde, gente? Se lava onde? Em casa. Agora a gente está pegando a roupa suja da igreja, que nós erramos, nós falhamos, e estamos colocando o varal de roupa suja na porta do quintal da casa da frente, para todo mundo que passa na rua pode saber qual é a nossa sujeira. Para que o ímpio tem que ver isso? Tem alguém aqui entendendo? Diga amém. E a Bíblia diz que esses infiltrados estavam fazendo mais mal do que bem. Na carta de Judas ele mostra: são rebeldes, homens, são nuvens sem água, são árvores que não têm fruto, não têm nem raiz. E a Bíblia ensina que o juízo virá sobre essas vidas. Não faça parte do juízo. Sai fora, não faça parte. Não incentive, sai fora, para o juízo também não vir sobre você. Quem está recebendo essa palavra e ouvindo, diga amém. Então, queridos, proteja a fé cristã. Lute pela fé cristã. Quem está ouvindo? Vamos, versículo 17. Judas, primeiro capítulo, versículo 17. Diz assim: mas vocês, meus amados, lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, dois pontos, abre aspas: nos últimos tempos haverá o quê? Haverá o quê? Zombadores, andando segundo suas ímpias paixões, fecha aspas. São estes os que promovem divisões, não ajudam a igreja a se unir e se fortalecer. Promovem divisões, seguem os seus próprios instintos. Olha aí, não tem o Espírito. Se for olhar, nem crentes são de verdade. Mas vocês, alô, versículo 20, mas vocês, tem alguém aqui não? Mas vocês, meus amados, edificando-se na santíssima fé que vocês têm, orem no Espírito, orando no Espírito Santo, edificando-se na fé santíssima. Repete, por favor, diga: edificando-se na fé santíssima. Esse é o ponto 2. Ponto 1, lute pela fé cristã. Ponto 2, proteja a sua fé. Guarde a sua fé, porque ataque vem, está vindo de tudo que é canto, ataque está vindo de tudo que é lado, e a gente tem que ter cuidado para a gente não ser contaminado, para a gente não entrar nessa também, porque Deus vai cobrar os que estão criticando, fazendo chacota dos filhos dele. Gente, a Bíblia diz assim: edifique a sua fé santíssima. Eu acho isso interessantíssimo. A fé que é santa. Você sabe que santo significa separado. Fé santíssima, uma fé que é separada, ela está guardada, protegida. Cuidado, para sua fé não ficar misturada com um monte de opinião de muita gente, de doutrina, de todo tipo de coisa. Porque nos últimos dias, a Bíblia diz, vai aparecer muito mestre, vai aparecer muito pregador, com muitas palavras lindas, mas sutilmente que desviam do foco que é Jesus Cristo, que é o centro da nossa vida. Está profetizado isso. Por que nós temos que edificar a fé santíssima? Esse foi o segundo desafio de Enoque. Enoque vivia num tempo terrível. Enoque vivia num tempo terrível. Praticamente ninguém queria Deus. Ninguém se importava com Deus. Tem duas indicações a respeito dos dias de Enoque. Um falando de Lameque, que foi, não Lameque dessa direção da descendência de Sete, mas da descendência de Caim. A Bíblia diz que Lameque, Gênesis 4, versículo 19. Lameque tomou para si 2 esposas. Foi o primeiro bígamo da Bíblia. O nome da primeira era Ada e o segundo nome era Zilá. Pula para o versículo 23. Diz assim: e Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam o que eu te digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Eu matei um homem porque ele me feriu.
Eu também matei um jovem porque ele me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, porque Deus tinha dito: quem ferisse Caim ia ser vingado 7 vezes. Ele diz: quem me ferir, então vai ter que ser vingado 70 vezes 7. Uau! 70 vezes 7. Olha o coração dessa geração. Lameque representa não apenas um indivíduo só. A Bíblia ensina que a violência aumentou muito. Ele matou um jovem só porque o machucou, só porque pisou no pé dele. E ele ainda se gabou disso. Começou a infidelidade conjugal. A Bíblia diz que era uma época que se davam em casamento e de todo jeito, era sexo livre para qualquer um, todo tipo de experiência sexual era válida naquela época. E a Bíblia fala algo sobre a humanidade. Veja esse texto aqui, Gênesis 6. Enoque aparece no capítulo 5, veja o capítulo 6, versículos 5 e 6. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio, olha aí, que todo o desígnio do coração dessas pessoas era o que, irmãos? Continuamente mal. Isso aqui é forte, esse versículo 6. Então o Senhor ficou triste. Por quê? Por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Meu Deus do céu, isso lhe pesou o coração. Então você vai ver o seguinte: você tem que proteger a fé que está no seu coração. Lute pela fé cristã. Não aceite esses abusos contra a igreja do Senhor. Mas ao mesmo tempo, guarde seu coração. Proteja a fé aqui dentro, para você não ser levado por essas coisas. Porque nós estamos vivendo dias semelhantes aos de Enoque, dias semelhantes aos de Judas, quando ele escreveu essa carta. E a Bíblia ensina de que a fé tem que ser santa, santíssima. Tem que se separar dessas coisas, desses insolentes infiltrados na casa de Deus. Tem que se separar, se afastar disso. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, mesmo em meio a uma pressão social absurda, mesmo em meio a muita gente talvez fazendo chacota dele, caluniando ele, acusando ele, mentindo contra ele, ou fazendo bullying. Eu não sei como é que Enoque conseguiu sobreviver em meio a uma sociedade tão corrompida como foi aquela época, que chegou um momento que Deus teve que mandar o dilúvio. Mas mesmo nessa pressão, ele conseguiu andar com Deus. Enoque protegeu a fé que ele tinha no coração. Então olha para alguém, por favor, diga assim: proteja a sua fé também. Isso, diga para outra pessoa: proteja a sua fé dessas coisas, em nome de Jesus. Como foi que Enoque conseguiu proteger a fé? Olha para mim. Ele conseguiu porque ele andou com Deus. Se você andar com Deus, você não vai falar mal de igreja, não vai falar mal da igreja dos outros, você não vai falar mal do irmãozinho que você não gosta, do jeito que ele canta, do jeito que ele adora, do jeito que ele se veste, do jeito que ele cultua. Se você anda com Deus, você vai ter temor de Deus. E você vai entender que aquela vida é tão amada por Deus quanto você. E aquela vida merece tanta misericórdia como você precisa de misericórdia. Tem alguém ouvindo ou não? Então andar com Deus significa estar de acordo com Deus. O que significa andar com Deus? Estar de acordo com Deus. É impossível. Está escrito em Amós 3:3. Está escrito assim: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Como eu posso andar com Deus como Enoque se eu não estou de acordo com Deus? Então, para eu estar de acordo com Deus, eu tenho que aceitar a palavra dele, eu tenho que receber a palavra dele. Eu não posso ser igual ao mundo, eu não posso me contaminar com o mundo, eu não posso virar profano. Eu preciso me manter cada vez mais buscando a santidade do Senhor,
minha fé santíssima. E último, proclame a sua fé. Qual o terceiro ponto? Proclame a sua fé. Diga, eu vou proclamar a minha fé. E é justamente o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Enoque profetizou. Ele profetizou. Volte o texto, Judas capítulo 1, volte para o versículo 14. Vai lá, 14. E foi a respeito deles que também profetizou Enoque. Quem é ele? Ele é o sétimo depois de Adão. Nós já vimos esse texto, mas vamos ler de novo. E qual foi a profecia dele? Vou repetir, versículo 14, abre aspas. Eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos. Para quê? Para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele, ou contra o Senhor. Veja que a Bíblia ensina que Enoque foi o primeiro profeta da Bíblia. A palavra aqui é literalmente o profeta. Enoque profetizou, ele foi usado por Deus. O primeiro grande profeta, não vou dizer o primeiro, mas o grande profeta que a gente conhece no Velho Testamento é Moisés, um dos mais antigos. Mas antes de Moisés, a Bíblia diz que Enoque já profetizava. E ele profetizava para uma geração terrível, uma geração no pecado, uma geração, como eu disse, violenta, uma geração que era promíscua na área de imoralidade sexual, uma geração que não tinha amor ao próximo, uma geração que tirava a vida do outro, como se a vida não valesse nada. Parece os dias atuais. E aí a Bíblia diz que Enoque vem e profetiza. O Senhor está chegando. O Senhor está chegando. Ele vem com milhares e milhares dos seus santos. Esses santos podem ser os anjos de Deus, ou talvez até a igreja arrebatada, voltando com o corpo glorificado. Porque a maioria dos estudiosos entendem que ele estava não falando do juízo, do dilúvio, que veio justamente poucos capítulos depois, mas ele profetizou porque ele viu algo além do juízo. Ele viu a volta do Senhor. E a Bíblia diz que ele foi arrebatado por Deus antes desse juízo chegar, no caso do dilúvio. E é interessante isso, porque eu também creio que antes do juízo chegar sobre a terra, que a Bíblia fala no livro de Apocalipse, a igreja vai ser como Enoque, arrebatada, e vai ser levada da terra antes do juízo chegar. Quem crê pode dar um aplauso em gratidão ao Senhor. Que se você crê de verdade, você não vai estar aqui para ver essas coisas, em nome de Jesus. Mas enquanto ele não vem, nós temos que profetizar. Nós temos que o quê, irmãos? Profetizar. Nós temos que falar. Nós temos que abrir a boca. Porque Enoque não queria ver aquele povo sofrer. Enoque via o pecado, mas ele tinha compaixão. Ele não queria ver aquele povo se perder. E eu e você precisamos ter essa compaixão. A gente não pode viver no meio de uma sociedade semelhante e ficar calado, sem ninguém saber nada. Nada de que Deus está realmente chegando, que Jesus vai voltar, que Ele vai cobrar as nossas obras, e se nós não formos perdoados, nós seremos condenados para a eternidade, longe de Deus, em trevas, sem luz, sem Jesus. Eu e você não podemos viver uma vida cristã que a gente não demonstra esse amor, não se importa com o pecador. Nós precisamos andar com Deus até Ele nos usar. E esse é o título dessa mensagem: andar com Deus até que eu seja usado por Ele. Quem quer ser usado por Deus, diga amém.
E eu quero dizer a você que você também, como Enoque, pode profetizar, porque você tem uma palavra dada por Deus, você tem uma mensagem no seu coração, você tem um testemunho que você pode dar para alguém. Não se cale, não fique intimidado, também não fique indiferente, seja usado por Deus. Tem muito amigo seu que, se perder, se morrer hoje, vai se perder para sempre. Nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que falar da oportunidade que existe de alguém ser salvo, de alguém ser perdoado, de alguém ser transformado. Que adianta dizer, esse é o ano de andar com Deus, eu vou andar com Deus, mas eu não falo de Deus para ninguém. Não, você vai ganhar muita gente para Jesus, porque a unção do Senhor vai descer sobre você, você vai ser cheio do poder do Espírito Santo, e você vai ter a ousadia que Enoque teve, para falar com as pessoas ainda mais incrédulas, as pessoas mais ímpias que podem existir na cidade. Mas você vai ter amor, compaixão, mas vai ter autoridade espiritual para você falar a verdade que precisa ouvir. Essa é uma mensagem que muita gente não quer escutar nos púlpitos da igreja. Falar contra o pecado, falar contra a imoralidade, falar contra a rebelião, falar contra o orgulho, falar contra todas essas coisas, porque deixa a gente inconfortável. A gente não está confortável com uma mensagem assim. Gente, é melhor gerar desconforto na vida de um amigo do que você tentar ser um crente só gente boa, e no final eles perder a alma dele para a eternidade. Tem alguém aqui ouvindo essa palavra? Não. E eu termino aqui. A experiência de Enoque. A Bíblia diz que em Gênesis capítulo 5, que Enoque andou com Deus. Gênesis 5, 24. Enoque andou com Deus e ele teve um filho. E a Bíblia diz que o filho de Enoque era chamado Matusalém. Aliás, é o versículo 21. Coloca, por favor, Gênesis 5, versículo 21. Gênesis 5, 21. E Enoque viveu 65 anos e ele gerou quem? Metusalém, outra versão diz Matusalém, que a maioria de nós conhece. E ele andou com Deus. Eu não acredito que Enoque andou com Deus só depois que ele se tornou pai. Eu acredito que ele já andava com Deus como solteiro, casou, teve filho e continua andando com Deus. Por que eu penso assim? Porque o nome de Matusalém tem um significado muito forte. Matusalém é o nome pessoal, obviamente, da Bíblia em hebraico, que vem de duas raízes, é a junção de duas raízes, duas palavras. A primeira palavra significa morte, a segunda palavra significa trazer ou enviar. Então Matusalém significa trazendo morte ou enviando morte. Sinceramente, qual é o pai que vai colocar o nome do filho chamado aquele que vai trazer a morte ou aquele que vai enviar a morte? Matusalém. Tradicionalmente, entende-se que o nome dele significa homem do dardo. Que dardo é esse? Tipo aquela lança que a lança vem para ferir ou para trazer uma ferida mortal a uma pessoa. Agora, sabe o que é tremendo? Matusalém é conhecido como o homem que mais viveu na terra. 969 anos. 969 anos. Então, quase 1000 anos. Quando ele nasceu até ele morrer. E a Bíblia ensina que quando Matusalém morreu, o dilúvio desceu. As águas vieram por baixo e por cima. Então, literalmente, a mensagem da profecia de Enoque, não apenas para os dias de dilúvio, mas também para a volta de Cristo. Porque fala do Senhor vindo com os santos. Por isso que a gente entende que faz parte do Apocalipse, não só de Gênesis, do dilúvio. Mas, porque tudo está conectado, ele
tem uma revelação do fim, ele tem uma revelação do juízo, e ele coloca sobre o seu filho uma mensagem dizendo: a morte está chegando. Temos que vigiar, nós temos que colocar nossa vida diante de Deus. E foi justamente que Deus, pela paciência dele, fez Matusalém. Olha que coisa linda, gente. Eu vou encerrar com esse entendimento aqui. Pega isso aqui, pega isso aqui. Quem está ouvindo, diga amém. Pega isso aqui. Enoque tem uma revelação do juízo de Deus sobre os homens, por causa do pecado, da imoralidade, das palavras insolentes e etc. Ele anda com Deus, que tem essa revelação. Tem um filho, e ele está tão convicto que o juízo vai chegar, que ele coloca o nome do filho dizendo: a morte vai chegar, o juízo está chegando, e os homens vão pagar, porque o salário do pecado é o que, gente? É a morte. Pronto, Matusalém agora carrega a profecia no nome dele. E, de fato, o juízo poderia vir na geração, ou na época de Enoque, 10 anos depois que Matusalém nasceu. Sim ou não? Deus poderia trazer um juízo com 10 anos de vida? Poderia. 100 anos. Deus poderia ter derramado o juízo 100 anos. 200 anos, mas não. Deus é tão longânimo, Deus é tão paciente, Deus quer dar tanta chance e oportunidade dos homens se converterem e se arrependerem dos seus pecados, que aquele que carregava a profecia do juízo foi o homem que mais viveu na terra. Deus está dizendo: eu estou sendo paciente. Matusalém vivendo 200 anos, eu estou sendo paciente. Matusalém vivendo 500 anos, Deus está dizendo: eu ainda estou dando uma chance para os homens. Matusalém vivendo 700 anos, eu ainda estou abrindo uma oportunidade para qualquer um que quiser ouvir a palavra do Senhor. 900 anos ele vivo ainda, carregando a profecia do seu pai Enoque, que seu pai Enoque recebeu. Finalmente Deus diz: tempo acabou. E toda a paciência tem o que, gente? Limite. E com 969 anos, Matusalém morre, e o dilúvio inunda a terra, e todo aquele povo morreu. Só sobreviveu a família de Noé. Por curiosidade, que a Bíblia diz que Noé também andava com Deus. O Senhor está dizendo, e já nos avisou há tempo, Deus teve paciência de quase 1000 anos, para Matusalém morrer e vir o juízo. Mas Deus usou o apóstolo João, que teve a revelação do Apocalipse. E Deus está tendo paciência o dobro, porque foram 900 anos para Matusalém, já tem 2000 anos, quase 2000 anos, 1900 anos, que João já escreveu o livro de Apocalipse, e Deus está sendo paciente, mas vai chegar um momento que vai acabar o tempo, e Deus vai dizer: o tempo acabou, minha paciência esgotou dessa geração, desse século 21, e o juízo vai acontecer, a grande tribulação e o juízo final. Mas a Bíblia diz que aqueles que andaram com Deus, no caso não foi plural, só foi um, Enoque, que andou com Deus, foi arrebatado antes do juízo chegar. Que cada um aqui decida andar com Deus nesses tempos que nós estamos vivendo. Quem quer ser usado pelo Senhor, diga amém. Amém. Então vamos ficar em pé e nós vamos orar nessa hora, por favor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Qual é o primeiro ponto? Diga comigo: vou lutar pela fé cristã. Amém? Repete: vou lutar pela fé cristã. Segundo ponto, diga: vou proteger a minha fé. Declare: vou proteger a minha fé. E terceiro ponto, declare: vou proclamar
a minha fé. Vou proclamar a minha fé. Não vou me calar. Não vou fingir que não sou crente. Ninguém sabe que eu sou servo de Deus, que eu sou servo do Senhor. Não, todo mundo na minha empresa, todo mundo no meu trabalho, todo mundo na minha faculdade precisa saber: eu sou um crente em Cristo Jesus. Ah, vou sofrer bullying. Pois é, bem-vindo ao clube. Andar com Deus, isso acontece. Mas você não pode se calar. As pessoas precisam escutar. Você tem uma mensagem, você tem um testemunho, você tem algo real que aconteceu na sua vida, tem algo que realmente Deus fez na sua vida. As pessoas precisam saber que Deus não é apenas um Deus do passado de um livro de capa preta. Ele é um Deus hoje, presente, que está tocando o coração de muita gente. As pessoas, seus amigos precisam saber que o Deus é vivo e Ele está fazendo uma obra linda na sua vida. Não se cale. Coloque a mensagem para fora, dê seu testemunho, conte a sua história para as pessoas. Seja um Enoque dessa geração. Ande com Deus, caminhe com Deus, agrade o coração de Deus. Viva pela fé. Viva pela fé e proteja a sua fé, mas proclame a sua fé para a glória de Deus Pai. Quem pode colocar a mão no coração? Oh meu Deus, ao encerrar essa série sobre a vida do teu servo Enoque, eu peço que o Senhor nos alcance. Que o Senhor nos alcance, Senhor. Que essas mensagens não sejam apenas palavras vazias. Que não sejam apenas palavras que entram de um lado e saem do outro. Entra no ouvido e sai por outro. A palavra diz que quem ouve as suas palavras e coloca em prática, esse é feliz. Constrói a sua casa sobre a rocha. Pai, estamos vivendo numa geração muito parecida com a geração de Enoque. Muito parecida, ó Deus, com a geração de Judas, que escreveu essa carta. Aonde, ó Deus, pessoas estão vivendo sem nenhum temor, muita gente casando e entregando-se a casamento, falando da imoralidade sexual, violência, um tirando a vida do outro sem nenhum peso no coração. Uma geração, ó Deus, de infiltrados que atacam a igreja, que plantam sementes sutis, criticando, fazendo chacota, e no final promove separação e divisão, espírito de crítica, justiceiros dos irmãos que caem, sem misericórdia, sem amor, sem coração de restauração, sem um Espírito de Deus na vida deles. O Senhor está procurando Enoques. O Senhor está procurando homens e mulheres que querem lutar pela fé cristã. Em tempos em que, ó Deus, existe ataque contra os cristãos, contra o Evangelho, contra os pequenos ou os grandes, Pai do céu, guarda a minha vida, guarda cada vida aqui, guarda a tua igreja, que a gente não compartilhe disso, que tomemos uma posição de uma vez por todas, não compartilhar mais dessas coisas, não dar mais like, não curtir, não apoiar mais essa atividade, ó Deus, de rede social, que só faz atacar e expor o pecado dos teus filhinhos, das tuas filhinhas que o Senhor ama. Papai do céu, me ajude a proteger minha fé,
para que eu não seja contaminado, para que eu não seja desviado. Oh meu Deus, ainda essa semana o Senhor fez algo muito pessoal aqui dentro, um lava-pés na igreja inteira no culto de quarta-feira, declarando perdão ao outro, que o Senhor possa perdoar a sujeira dos nossos pés na nossa caminhada, quanto julgamento, às vezes quanto a crítica uns com os outros, e nós nos humilhamos, pedimos perdão a Ti. Ó Deus, estamos protegendo a fé, é isso que a gente quer fazer, proteger a nossa fé. Aprender com os filhos de Noé, que cobriram a nudez do pai. Um filho foi lá e expôs e falou para todos saberem a vergonha de Noé, e que muitos fazem na internet hoje, colocam para todo mundo ver o pecado das pessoas, ó Deus. Mas tiveram aqueles que tiveram um temor de Ti e tiveram misericórdia de Noé, e pelas costas cobriram a nudez dele, nem se ousaram olhar. Que possamos aprender a ser assim, a orar, a proteger, a levantar, a ajudar aqueles que caem. Esse é o Evangelho da restauração. Mas enquanto vivemos em meio a tantas coisas, proteja. Eu tenho que proteger a minha fé. Quem pode dizer: eu vou guardar a minha fé, eu vou proteger a minha fé, eu vou proteger a minha fé. E por último, diga: Senhor, eu preciso proclamar a minha fé. Diga: Deus, eu quero proclamar a minha fé. Eu preciso proclamar a minha fé. As pessoas precisam saber que o Senhor existe. Senhor Deus, usa a minha vida. Você tem coragem de pedir isso a Ele? Diga: Deus, usa a minha vida. E eu oro que esse seja um desejo profundo do seu coração. Diga: Deus, use a minha vida. Me use a minha vida, Senhor. Que todos saibam que eu te sirvo, mesmo com meus defeitos e minhas imperfeições, mas eu não quero esconder mais a minha fé. Eu não quero mais fingir diante dessa sociedade que eu não sou crente, nem temente a Ti. E no momento certo, com sabedoria, as palavras, ó Deus, ungidas por Ti, eu vou abrir minha boca, e como Enoque, eu quero falar de Ti. Eu quero falar do Teu amor, do Teu perdão, quero falar da Tua volta, do tempo que é curto. Falta muito pouco tempo para a Tua volta. Falta pouco tempo para o juízo sobre a humanidade. Usa essa igreja. Usa os meus irmãos, usa a minha vida, em nome de Jesus. Que nenhum se cale, que ninguém seja intimidado, porque os perdidos precisam ser alertados do pouco tempo que resta. Quem pode levantar as mãos só mais um pouquinho? Levante as mãos só mais um pouquinho. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida para anunciar a vida de Deus e a vinda de Jesus. Levante as mãos um pouquinho. Feche os olhos só mais um pouquinho. Levante as mãos. E nós vamos celebrar, e nós vamos cantar, e nós vamos adorar o Senhor. Um pouquinho mais.